paz, meus irmãos. Vamos lá então para mais um capítulo desse estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir em rápidas palavras no capítulo 26. No capítulo anterior vimos que os protagonistas foram o Jacó e o Esaú, naquela questão da venda da primogenitura. E nesse capítulo 26 o Isaac é quem vai se destacar. Os versículos que vamos ler vão do 1 até o 6, tá bom? Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Bom, então já havia fome na terra nos dias de Abraão e Isaque, né? Não é só nos dias de hoje. Só que a causa da fome na época dos patriarcas não era a mesma dos dias atuais, né? Hoje a fome no mundo é mais um problema social, envolve muita política, economia, a ganância dos poderosos, o egoísmo, né? Enquanto muitos passam fome, outros jogam sobras de comida no lixo, né? No Antigo Testamento, não. Ali a fome abrangia todos, né? Inclusive os ricos. Porque o motivo era diferente. Simplesmente a terra não produzia nada, né? Plantava-se, mas não brotava. Era um problema territorial. E se a terra não produzir, irmão, ninguém come, né? Todo alimento provém da terra. Não produzindo a terra, até os animais morrem de fome. O homem, com toda a sua ciência, com todo o seu conhecimento, sua riqueza, com tudo isso, ele não pode produzir um único alimento sequer. O homem mais rico do mundo estaria disposto a pagar uma fortuna por um prato de comida para não morrer de fome. Não foi o caso do Esaú, né? O Esaú pagou caro por um prato de comida por estar cansado, sem disposição de preparar o alimento, por preguiça mesmo, né? Porque cozinhar ele sabia muito bem, né? Tanto que seu pai vai pedir para ele preparar uma caça saborosa no próximo capítulo. Então, essa época da fome que a terra estava enfrentando nos dias de Isaque era diferente, né? Plantava-se, mas não nascia nada. Uns plantavam, outros regavam, mas Deus não dava o crescimento, né? Então ninguém colhia e ninguém comia. Só que, irmãos, em Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para tudo, né? Tempo de plantar e tempo de colher. A escassez, então, era apenas por um período. Depois a terra voltaria a brotar, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Irmãos, a escassez, as dificuldades em qualquer área da vida é apenas por um período, né? O salmista diz que o choro dura uma noite, né? Ou seja, quando a coisa está preta, né? Aí é que choramos. Mas a alegria virá ao amanhecer, né? Quando clarear as coisas. Então, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Tudo passa, é apenas uma fase. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu estava passando por uma dificuldade num trabalho da escola e eu fiquei muito preocupado, porque eu não fazia a mínima ideia de como resolver. E naquela época repetia-se de ano, né? Não é como hoje, que muitos passam de ano sem saber nada. Então eu fiquei preocupado, né? Mas eu comentei com um colega, isso que eu estou falando com os irmãos agora, e eu disse para ele, olha, todo problema sempre passa, né? De uma forma ou de outra nós saímos do problema. Daqui 10 anos, 20 anos eu não vou estar mais com esse problema, mas às vezes eu fico pensando, como será que eu vou sair dessa, né? Irmãos, esse meu colega não aguentava de tanto rir. E isso já faz mais de 40 anos, né? E passou. De uma forma ou de outra passou, porque Deus abriu uma porta de escape, né? Para os irmãos terem uma ideia, houve fome na época de Abraão, também na época de Isaque, vai haver fome na época de Jacó, até mesmo na casa do pão, paz, meus irmãos, em Belém, né? Na época de Noemi houve fome também. E Deus providenciou o escape a todos eles, né? Só que no tempo certo. Bom, devido a essa fome, o Isaac ia descer para o Egito, mas antes ele fez uma escala em Gerar, na terra dos filisteus.
A palavra de Deus não volta vazia, né, irmãos? Se Deus disse para o Isaac não desça para o Egito, é porque o Isaac estava pensando em descer para lá, né? O Salmo 139, versículo 4, diz que antes que uma palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece. Por que que não era para o Isaac descer para o Egito? Porque o último que desceu para lá trouxe na mala um grande problema, né? Uma serva egípcia chamada Agar, que lá na frente serviria como pedra de tropeço, né? E na vida espiritual, o Egito representa o mundo, né? Então, quando Deus diz que não é para descermos no Egito, na época da fome, significa que não devemos voltar às práticas mundanas a fim de sair de uma crise, né? Descer significa ir para baixo. O sistema mundano de sair da crise é baixo, né? É através da corrupção, do engano, da desonestidade, da injustiça. E o que a Bíblia diz acerca disso? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que mentia, não mente mais. Agora ele fala a verdade com o seu próximo. Aquele que furtava, não furta mais, agora ele trabalha. Ele também deixa toda a gritaria de lado, não tenta resolver nada no grito, com as baixarias que tem no mundo, né? Irmãos, Jesus disse que aquele que está onde Deus colocou, mas ele sai e desce para o Egito, para o mundo, né? É como o cão que volta para o seu próprio vômito. Então, meus irmãos, conforme Deus disse para o Isaac, fica onde eu te mandei, que eu serei contigo e te abençoarei. No momento de crise, só Deus, irmãos, só Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente vai descansar. Então é nele que devemos confiar, né? Então, não desças para o Egito. Irmãos, descer só se for nos degraus da humilhação, né? É o único momento que o crente deve descer. Aí sim, porque descendo na humilhação, Deus nos exalta, né? Pedro vai dizer isso. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, ele vos exalte. A gente tem um exemplo do Zaqueu, né? Quando o Zaqueu estava em cima de uma figueira brava, olhando Jesus de cima para baixo, e Jesus olhando o Zaqueu de baixo para cima, o Senhor disse para ele, né? Desce depressa, Zaqueu, só quando você descer é que eu vou fazer morada na sua casa. Espiritualmente funciona assim também, irmãos. Muitos estão com Jesus do lado de fora do coração, porque andam com o nariz empinado de soberba, né? Se sentindo acima de Deus. E se não descer, Deus fará como fez com Lúcifer, né? Quando ele quis subir acima das nuvens e ser semelhante a Deus, né? Será lançado no mais profundo do abismo. Então, desça depressa antes que isso aconteça. Só não desça para o Egito. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor guiava eles pelo deserto rumo a Canaã. E deserto é sinônimo de dificuldades, né? De escassez. Só que Deus nunca desamparou o seu povo durante os 40 anos de peregrinação no deserto, né? Na sede, Deus proveu a água da rocha. Na fome, Deus proveu o maná do céu. E mesmo assim, muitos desejavam descer ou voltar para o Egito, né? E por não confiarem em Deus, mas murmurarem, muitos pereceram no deserto. E da mesma forma, irmãos, Deus também nos tirou do mundo. E através do seu Espírito Santo, Ele está nos guiando rumo a Canaã celestial. E nesse deserto, chamado dificuldades da vida, as muitas aflições dos justos, o Senhor nos livra de todas. Seguindo em frente, o versículo 6 diz que o Isaac obedeceu a Deus e habitou em Gerar. Só que no versículo seguinte, o de número 7, diz que ele tomou a mesma atitude que o seu pai Abraão, né? Mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã. Vê se pode, irmãos. E dessa vez sem a desculpa que ela era irmã por parte de pai, porque não era, né? Ela era até prima de segundo grau do Isaac, né? Já que ela era neta do Naor, o irmão do Abraão, mas não irmã de Isaac, né? Ou seja, o Isaac estava no lugar certo, no lugar que Deus mandou, mas fazendo a coisa errada, né? Irmãos, isso é o mesmo que eu estar todos os dias nos cultos, mas resolver os meus problemas do meu jeito, né? E não do jeito que a palavra de Deus ensina. Então, é necessário estar no lugar certo e fazer a coisa certa, ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque, irmãos, não adianta. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, né? Já ouviram aquele ditado que mentira tem perna curta? Não vai muito longe? Pois é, de uma forma ou de outra, a verdade sempre vem à tona, né? E somos envergonhados quando mentimos.
A verdade sempre prevalece, irmãos, seja através de um sonho, como no caso de Faraó sobre a Sara, né? Seja através de uma janela aberta, como no caso do Abimeleque sobre a Rebeca. O texto diz aí no versículo 8 que o Abimeleque olhou pela janela e viu Isaac fazendo carinho na Rebeca. Foi quando a verdade veio à tona, né? E ele percebeu que era tudo mentira. Rebeca não era irmã do Isaac, coisa alguma. E ao invés do Isaac assumir o erro, não. Ele tentou foi se justificar, né? Sabe o que é, Abimeleque? Eu fiquei com medo de me matarem para ficar com a Rebeca se soubesse que ela é minha mulher. Que vergonha para o Isaac, né, irmãos? Ele estava tentando cobrir a cabeça, mas descobrindo o pé. Irmãos, o lamaçal do pecado é como uma areia movediça, né? Quanto mais você tenta sair por seus próprios meios, mais você se afunda, né? Irmãos, para pensar. Se de repente entrar um serial killer, como o Paulo era antes, né, matador de crente, se entrar um desses na igreja, no templo, no horário do culto, qual será a minha reação, irmãos? Eu vou me colocar na frente da minha esposa como um escudo ou eu coloco ela na minha frente como escudo, né? Em outras palavras, foi exatamente o que o Isaac fez, né? Ele estava se escondendo atrás da Rebeca para não morrer. Tipo, que usem e abusem da Rebeca, tô nem aí com a dignidade dela, né? Contanto que não me matem. E o que a palavra de Deus ensina sobre isso, irmãos? Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Por isso que muitas vezes nossas orações não são respondidas, né? Porque não damos honra à mulher como o vaso mais frágil. Pedro fala sobre isso. Mas o fato é que, mesmo sendo nós infiéis, Deus permanece fiel, né? E com tudo isso que o Isaac fez, como sempre, Deus honrou com sua palavra e abençoou Isaac por ele obedecer e ficar em Gerar, não descer para o Egito. Os versículos 12 e 13 diz que o Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, irmãos, porque o Senhor o abençoava, né? E assim ele acabou se tornando grande, rico, poderoso naquele lugar. Mas como nem tudo é flores, pelo menos nesse mundo, né? O que acontece quando Deus está nos abençoando, quando estamos prosperando? Aí entram em cena os invejosos, né? Foi o que aconteceu com o Isaac. O Abimeleque, vendo que o Isaac prosperava e se tornava mais poderoso do que ele, expulsou o Isaac daquela terra, né? Sem visão espiritual alguma esse Abimeleque, né, irmãos? Se eu estou com uma pessoa que é abençoada por Deus, eu vou querer essa pessoa perto de mim, né? Mas o Abimeleque não, ele não via que o Isaac prosperava porque Deus era na vida dele, né? Não tinha nada a ver com a terra ou com a época para o plantio, se era boa ou não. Porque quando Deus é na vida do crente, irmãos, ele pode ir para onde for, né? Que Deus vai abençoá-lo, né? O Isaac não retrucou contra o Abimeleque, né? Ele simplesmente saiu. Irmãos, isso é uma lição para nós também, né? Se você, por acaso, for mandado embora de uma empresa, porque o teu chefe está com medo de perder o lugar dele para você, né? Não se preocupe, não precisa processá-lo por calúnia, difamação, fique em paz. Deus está permitindo isso, Deus permite que isso aconteça, porque Ele tem algo muito melhor preparado para você. Onde você colocar a planta dos pés, tenha certeza, Deus vai te abençoar. O versículo 17 diz que o Isaac saiu dali e habitou no vale de Gerar. Irmãos, o vale é o lugar mais difícil, o lugar mais baixo de uma região, né? O vale é um baixo relevo, um buraco. Mas o que diz a palavra de Deus lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20? Que Deus pelejou por Judá no vale de Beraca, o vale da bênção, contra os seus inimigos, né? E os derrotou, porque Deus é aquele que transforma maldições em bênçãos, né? O vale, que seria sinônimo de derrota, se transformou numa grande vitória para o povo de Deus, né? E o povo louvou a Deus no vale. Também no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, aconteceu mesmo, né? Os inimigos atraíram o povo de Deus para o vale por acharem que Israel estava prevalecendo na guerra por estarem nos montes, né? E Deus deu a vitória para o povo no vale também, né? Porque Ele é Deus em todo lugar, Ele é Deus no monte e Deus no vale também. Então, meus irmãos, podem nos colocar lá para baixo, achando que vão nos derrotar, mas não vão conseguir e ainda vão ter que reconhecer que Deus é Deus na nossa vida, né? Isso aconteceu com Isaac. Deus abençoava ele em todo lugar onde ele passava, né? O Isaac abriu os poços que os filisteus taparam após a morte de Abraão e Deus mandava água naqueles poços, né? Em todo lugar que Isaac abria poços ali, Deus mandava água. Aí os pastores de Gerar
com inveja, né, eles tomaram os poços de Isaac 2 vezes, até que na terceira vez eles desistiram e tiveram que reconhecer que Deus era na vida de Isaac. Percebe, irmãos? E não será diferente conosco, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez alguém questione, mas irmão, o Abraão não havia feito um acordo com o Abimeleque, lá em Gênesis capítulo 21, versículo 31, sobre esses poços? Esses poços ficou até conhecido como Berseba, o poço do juramento. Por que agora ele quer tomar de volta os poços que eram do Abraão? O que acontece, irmãos? Esse Abimeleque provavelmente não era o mesmo da época do Abraão. Quando o Abraão foi para essa cidade de Gerar, ele tinha 99 anos, né? E se ele morreu com 175, se passaram quase 80 anos daquele Abimeleque até este, né? Na verdade, Abimeleque era um título atribuído ao rei dos filisteus, né? Ao rei de Gerar. Apenas uma ou outra vez que Abimeleque se refere ao nome próprio de alguém, que não é esse caso. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que o crente não deve fazer acordos com políticos em época de eleição. Porque depois de 4 anos ele sai e o sucessor pode nem querer saber de acordo com o crente, né? Isso vai acontecer com o povo de Israel na época do José, vamos ver mais para frente, né? O faraó que se levantou nem sabia quem era José. Então ele começou a aprisionar, começou a maltratar o povo de Israel, né? Então, meus irmãos, que a gente não se esqueça que tudo passa, né? Tudo passa. Só quem não passa é a palavra de Deus, né? Ele fez uma aliança com Abraão, renovou com Isaac, vai renovar novamente com Jacó, e até hoje Deus ainda zela pela aliança com o povo de Israel e vai tratar com eles ainda no final dos tempos, né? Então, meus irmãos, como diz a palavra de Deus, confia no Senhor, ó Israel, confia no Senhor, ó povo de Deus, faça voto com Deus, faça acordo com Deus, porque só Ele é fiel. No versículo 30, o Isaac toma uma atitude exemplar para todo crente, né? Percebe, irmãos, que todos nós temos nossas falhas, mas nós temos também as nossas virtudes, né? Deus trata as nossas falhas, mas Ele também valoriza as nossas virtudes. O Isaac, ele fez um banquete para os seus inimigos, né? Aqueles que outrora queriam tomar seus poços, né? Irmãos, às vezes nós não recebemos algo de Deus porque nós pedimos mal, né? Com o propósito de gastar com os nossos deleites, pedidos egoístas, tipo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai estar entre a plateia e eu no palco e vão ter que me aplaudir. Vê se pode, irmãos. Será que não foi por isso que Ana demorou tanto tempo para ter o Samuel? Será que o propósito dela não era esfregar na cara da Penina e desfilar com o filho na frente da Penina? Eu acredito que não, né? Mas que isso acontece nos dias de hoje, isso acontece, né? E Deus sabe, irmãos, Deus sabe qual a motivação pela qual eu estou pedindo algo. O Isaac, ele não pagou o mal com o mal, né? Porque a palavra do Senhor também nos ensina a agirmos assim, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O Isaac podia ter todas as falhas do mundo, né? Mentir de vez em quando, como fez, mas ele não tinha o ressentimento no coração. O capítulo encerra com o Esaú, parece que surgindo do nada, né? Causando uma grande amargura para o Isaac e para a Rebeca ao se casar com mulheres que não faziam parte do povo de Deus. E o que o Espírito Santo quer nos dizer, irmãos, com o Esaú aparecendo do nada nesse capítulo? Que enquanto Isaac estava pensando em descer para o Egito, embaraçado com negócios desta vida, o filho dele estava se corrompendo, né? Isso aconteceu com Davi também no primeiro livro de Samuel, capítulos 29 e 30, né? Deus tinha dado uma espécie de férias, um descanso para Davi das perseguições de Saul, em Ziclag, uma das terras dos filisteus também. Só que o Davi quis trabalhar nas férias e saiu para guerrear juntamente com os filisteus contra Saul e o exército de Israel. Então Deus, através do rei dos filisteus ali, os príncipes deles, né, fez com que Davi voltasse imediatamente para Ziclag, né? E quando ele chegou, sua família havia sido sequestrada pelos amalequitas. Depois não adiantou chorar até ficar sem forças, né? Deus só usou de misericórdia e resgatou novamente a família de Davi e dos 300 que estavam com ele, quando Davi se esforçou em Deus na oração, né? Mas a lição ficou para nós, né? Cuidado com a tua família. Há tempo para todas as coisas, né? Tempo para trabalhar e tempo para ficar com a família, né? Enquanto muitos pais estão fazendo horas extras exageradamente, né? Além da jornada normal de trabalho, tempo que deveria ser dedicado à família, os filhos estão se afundando nas drogas, na prostituição, nos vícios e tantas coisas erradas que tem por aí, representadas pelos amalequitas, né?
Enfim, a história de Jacó e Esaú vai dar sequência no próximo capítulo, né? Os problemas do capítulo anterior apenas começaram, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Amém, meus irmãos? Concluímos assim, então, esse capítulo 26 do livro de Gênesis. O próximo, então, será o de número 27, que vai continuar falando sobre a intriga entre Jacó e Esaú. Deus abençoe a todos e até lá.